avivamento do culto a Deus. Em quinto lugar, a disposição interior do coração precede a ritualidade da vida cultica do povo de Deus. Claro que a liturgia é importante. Vejam aí no 18. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, Issacar e Zebulon, eram reinos do norte, os que sobreviveram, porque nesse período o reino do norte foi dizimado, não se tinham o quê? Purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como estava escrito. É interessante isso. Por exemplo, o que seria isso? Uma mulher menstruada, por exemplo, não podia comer a Páscoa. Ela não estava adequadamente pura para prestar um culto a Deus. Se alguém tocou em um cadáver, ela não estava apto para adorar a Deus naquele momento. Até o fim da tarde ele era considerado impuro. Se o homem despejou sêmen noturnamente, ele estava impuro. Então a ideia aqui é o seguinte, que eles não preenchiam os requisitos de pureza para estar na presença do Senhor, mas mesmo assim eles comeram a Páscoa. E aí diz o texto, a cerimônia, eles não preencheram a cerimônia. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoe a todo aquele que, vamos ler o 19 e o 20? Que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não segundo a purificação exigida. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Que coisa linda! O que precedeu a cerimônia? O coração, a intenção, o propósito. Então, há uma regra, né? Não devemos, irmãos, desprezar nenhuma orientação do Senhor à celebração do seu culto, mas existem ordem de importância nos requisitos para adoração. Qual o primeiro mandamento? Não terás outro Deus diante de mim. Então, por ordem de importância, esse é o maior. Nós devemos, então, perceber que na liturgia tem uma ordem de importância. E a ordem de importância é ter um coração inclinado para adorar a Deus. Diz que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Um coração quebrantado na presença do Senhor é superior a qualquer ato de culto a Deus. Mas uma pessoa orgulhosa, nenhum dos seus atos culticos são agradáveis ao Senhor. Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. O homem que orava dizia: Senhor, eu não sou roubador como os demais homens, eu dou o dízimo de tudo. E o outro nem levantava a sua cabeça e dizia: tem misericórdia de mim que sou pecador. E Deus ouviu aquele publicano, mas não ouviu o fariseu. Uma pessoa sincera, adorando a Deus, mas sem entendimento da ordem de culto, é aceita pelo Senhor do que uma pessoa falsa, mas que segue corretamente a ordem litúrgica. É uma pessoa que está presente de maneira fingida. Ela sabe perfeitamente todas as partes do culto, respeita, mas não está ali de todo o coração. Enquanto que essa pessoa, a outra pessoa, ela não entende muito da liturgia, não sabe o que vem primeiro, o que é o fim, o que é o início, mas ela está na presença do Senhor verdadeiramente. Um coração alegre na presença de Deus é louvável, mais do que um homem meticuloso na ordem litúrgica, mas com um coração decepcionado com Deus pelas suas crenças. Ele adora, mas no interior está xingando ao Senhor. Não me deu dinheiro, não me deu saúde, não tirou essa briga da minha família. A pessoa está na presença de Deus, amaldiçoando o próprio Deus enquanto louva. Não será recebida por Deus. Mas é importante frisar
que a disposição do coração deve ser associada à orientação divina de como cultuar Deus. Veja, o pastor não está falando que eu agora não vou respeitar nenhuma regra litúrgica, vou fazer de acordo com o meu coração. Não é isso. É importante que tenha o coração associado junto com a liturgia que Deus estabeleceu na sua palavra. Não havendo harmonia entre o coração e a forma prescrita por Deus, é caracterizado o pecado, e tendo consciência disso, devemos pedir perdão ao Senhor. É possível que aquele povo que comeu o alimento da Páscoa não se lembrasse mais das regras de purificação. Então eles comeram por ignorância, por não saberem. Às vezes a gente, por ignorância, pode cometer algum tipo de pecado. Mas lembre, não deixa de ser pecado por ignorância. O rei orou a Deus, perdoa o povo por não ter participado de maneira digna. Se a falta for intencional, se eu sei que estou impuro e participo mesmo assim do culto, não vamos obter o perdão, mas se for por ignorância ou acidentalmente, a misericórdia divina o alcançará. Louvado seja Deus, né, irmãos? Os falsos adoradores irão sempre enfatizar um determinado requisito do culto em prejuízo de outro, mas o cristão verdadeiro valoriza tudo que Deus exige. Geralmente, essas pessoas que não adoram verdadeiramente a Deus gostam de dizer assim: tudo é bom para Deus se for do coração. Ele então exclui todas as outras regras que Deus estabeleceu. Isso não é verdadeiro. Tudo que Deus estabeleceu para o culto é o que devemos praticar. Vir ao culto a Deus por formalidade, mas não de coração, não é cultuar o Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa de Deus.